Pessoal, então, boa noite. Iniciando aqui a nossa revisão final para o concurso de capitão da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Sou o professor Gabriel Borges e vou trabalhar com vocês na aula de hoje, processo penal militar e direito penal militar. Tá? Então, nessa primeira metade da aula, processo penal militar, na segunda metade, direito penal militar. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu estou com uma outra tela aberta, então, se alguém levantar a mão, enfim, se alguém fizer algum apontamento, eu paro, né, e a gente conversa. Do contrário, eu vou tocando, tá? Se tiverem dúvidas, chamem, senão eu vou indo à aula, porque realmente é bastante conteúdo. Então, vou projetar aqui a nossa apresentação. Tá, já consegui ver aqui que está tudo certo, deixa eu ocultar. Então, vamos lá, pessoal. Revisão final, a gente sabe, a prova falta uma semana, a gente não tem mais aquele tempo todo, então o foco agora é no que pode cair e como que pode cair. Eu falava aqui antes de começar que eu acredito que a banca vai cobrar bastante letra de lei, então reforço aqui para vocês, tá sem muito tempo, tá, quer fazer uma revisão final ali para essas disciplinas de direito penal e processo penal militar, foca no código, tá? Eu acho que é por aí que vão vir as questões da prova de vocês. Então, vamos iniciar a primeira parte no processo penal militar. Vocês vão ver que eu trouxe vários tópicos da disciplina e dentro dos tópicos eu vou abordar com vocês aquilo que eu acho, primeiro, mais importante e segundo, que tem mais incidência, estatisticamente falando, de cair em prova, tá? Então, sobre a parte principiológica, qual é o princípio que eu acho que tem mais chance de cair na prova de vocês, até porque tem bastante coisa jurisprudencial envolvendo esse princípio nos últimos anos. É o princípio do nemo tenetur sed tegere, ou sed tegere, que é o princípio que se traduz pela impossibilidade de obrigar o sujeito a produzir provas contra ele mesmo. Então, não produção de provas contra si mesmo. Significa, né, traduzindo do latim, o acusado, então, em sede de processo penal, nós temos acusado ou réu, ou o indiciado, em sede de investigação, né, de inquérito, pode ser indiciado ou investigado, tanto faz, tanto no inquérito quanto no processo, o sujeito não está obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Tá? Então, é uma disposição processual bem importante. Dentre as intercorrências que surgem desse princípio, o preso ele vai ser informado de vários direitos que ele possui, dentre eles o de permanecer calado, né, porque se ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, ele não é obrigado a falar, ele pode permanecer calado, falar só em juízo, é assegurada a ele assistência da família, para assegurar os direitos, bem como assistência de advogado, tá, de profissional de conhecimento, com conhecimento jurídico, e esse direito ao silêncio e de permanecer calado é uma das decorrências do direito de não se autoincriminar. É uma modalidade do princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa é importante também, princípio constitucional, prevê, né, ao sujeito a possibilidade mais ampla e completa de defesa no processo penal. Pelo princípio da ampla defesa, nós temos a defesa, uma subdivisão entre defesa técnica, né, que é aquela constituída por um profissional jurídico, e a autodefesa, que é a defesa feita pelo próprio sujeito. A autodefesa, ela tem mais uma subdivisão, tá? Ela tem uma modalidade ativa e uma modalidade passiva. A modalidade ativa da autodefesa seria a possibilidade do sujeito falar, participar para se defender, enquanto que a modalidade passiva da autodefesa é eu permanecer em silêncio, eu não falar nada, se isso for interessante para a minha defesa. Então, nesse sentido, aqui nós temos uma relação direta da não produção de provas contra si mesmo com o princípio da ampla defesa. Tá? Então, são os dois aqui que eu acho que são os principais, né, com chance de serem cobrados em prova. Nós temos alguns desdobramentos desse princípio, né, que é o direito de não ser constrangido a confessar a prática de crime. A confissão, enquanto meio de prova, prevista no Código de Processo Penal Militar, ela é um ato que ela tem duas características importantes, ela é um ato retratável e divisível,
Eu posso confessar no inquérito e depois retratar no processo, e eu posso confessar em partes. E o pressuposto básico da nossa confissão é que seja um ato voluntário. Qualquer tipo de constrangimento, coação, violência, anula, né, traz prejuízo, vício para a confissão. Então, é também decorrência da não produção de provas contra si mesmo. Lembre, a gente não tem vigência um sistema inquisitivo, que nós tínhamos as provas com hierarquia. Não, o nosso sistema é acusatório, então não tem valor entre provas, a confissão vale a mesma coisa que as demais. Outra decorrência desse princípio é a inexigibilidade de dizer a verdade. Então, eu não posso obrigar o investigado, o réu, a dizer a verdade. Ah, professor, então significa que o réu pode mentir? Sim, é isso que eu estou dizendo. Se ele não precisa dizer a verdade, ele pode mentir no interesse da defesa dele. Sempre, professor, ele pode mentir sempre em qualquer circunstância? Não. Aí a gente tem que tomar o cuidado. O que a doutrina entende como válido é a mentira defensiva, tá? Que é aquela mentira que eu faço para me defender. Eu digo, não, não era eu, não fiz, eu não estava no local. Ponto. Isso é mentira defensiva, tendo sido eu o autor do fato. O que é a mentira agressiva, aquela que não é aceita? É quando, além de eu dizer que eu não fiz, eu estou imputando a outra pessoa a prática da infração penal. Isso é mentira agressiva, essa não é válida, e essa, inclusive, é passível de responsabilização por parte do sujeito. Ele pode responder lá por uma calúnia ou por uma denunciação caluniosa. Sobre outro desdobramento, o direito de não praticar comportamento ativo e incriminador. Então, qualquer comportamento que eu precise agir e isso possa me incriminar, eu não sou obrigado, eu vou participar se eu quiser. Temos lá um meio de prova lá que é a acareação, por exemplo. O que é a acareação? É colocar pessoas cara a cara. O nome já está dizendo, acarear, cara a cara. Pessoas que apresentem versões divergentes. Então, se eu tenho acusados falando, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu tenho réus, cada um fala uma coisa. Eu tenho vítimas, eu tenho testemunhas. Eu posso colocar, eu juiz, ou eu conselho, colocar essas pessoas cara a cara para verificar o que de fato está acontecendo. Só que a caração, ela prevê uma conduta ativa. Então, o réu pode se negar a participar da caração. A reprodução simulada dos fatos, que também é conhecida popularmente como a reprodução, com a reconstituição do delito, né? A gente escuta na mídia sempre a mídia falar em reconstituição, tecnicamente falando, é reprodução simulada dos fatos. Ela é um meio de prova também, mas que está previsto lá no inquérito, no capítulo do inquérito. Ela também prevê comportamento ativo do investigado. Ele tem que participar desse ato e ele tem que mostrar, olha, foi assim, não foi, foi por aqui, foi por lá. Então, para que nós tenhamos a reprodução simulada, o réu também tem que concordar, porque o comportamento é ativo, tá? Então, cuidado com isso também. A reprodução simulada, ela pode ser feita em diversas circunstâncias, mas o código diz que quando for ato que contrarie a moralidade ou a ordem pública, bem como os princípios da hierarquia e da disciplina, ela não poderá ser realizada, tá? Tá, e professor, e se for um comportamento passivo, ele pode ser obrigado a fazer? Sim, pessoal. Aí ele pode. E aí eu trago o exemplo para vocês do reconhecimento de pessoas e coisas. O que o código diz? Quando alguém tiver que ser reconhecido, o reconhecedor, ele primeiramente ele vai mencionar as características daquela pessoa a ser reconhecida e depois o reconhecido vai ser colocado lado a lado com pessoas com, se possível, não é obrigado, se for viável, com pessoas com características físicas semelhantes a ele, e o reconhecedor simplesmente vai apontar a pessoa a ser reconhecida. Qual é o comportamento ativo que tem aí por parte do reconhecido? Nenhum. Ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai ficar parado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes. Então, nesse caso, se for um comportamento passivo, ele pode ser levado. Tá? Então, tem que diferenciar também o ativo do passivo. E o direito de não produzir prova incriminadora invasiva. É outro desdobramento do Nemo Teneto, que é, eu não posso ir lá pegar um investigado, segurar ele à força, enfiar uma seringa no braço dele e extrair sangue. Não, isso não é possível. Por quê? Porque é uma prova invasiva, vai invadir o corpo do sujeito. Tá, e professor, o autor do crime saiu, fugiu e deixou sangue na cena do crime. Esse sangue pode ser periciado? Sim. O que entende a jurisprudência? Materiais biológicos
descartados voluntariamente podem ser objetos de investigação. Então, sangue, sêmen, pelo, pele, urina, enfim, qualquer material biológico que foi dispensado voluntariamente pode ser objeto de análise sem que isso configure violação ao Nemo Teneto. Se for invasivo, eu tenho que ter a autorização do sujeito. É nesse sentido, então. Então, sobre os pontos importantes desse princípio aqui, era o que eu queria passar com vocês. Agora, eu avanço para o segundo ponto, aplicação da lei processual penal militar. Já vi cair bastante em prova esse artigo 2 aqui do Código de Processo Penal Militar, e como eu sei que essa banca vai ser legalista, ela vai cobrar a letra de lei, eu quero abordar isso aqui com vocês. O que é interpretar uma lei? Interpretar é entender o que o legislador quis dizer. Tá? Então, tem várias formas de interpretação de uma lei. E o Código diz lá, logo no artigo 2º, a interpretação literal. Essa é a regra geral. A lei processual penal militar deve ser interpretada no sentido literal das suas expressões. Ou seja, literalmente, o que diz a lei, o que está escrito. Então, os termos técnicos vão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Aí vem o que geralmente é cobrado em prova. A própria lei processual penal militar admite duas outras formas de interpretação que não a literal, que é a interpretação extensiva ou restritiva. Então, admite-se a interpretação extensiva ou restritiva. Quando for manifesto, e aí é aqui que eles vão cobrar se vier isso aqui. Vocês têm que saber, primeiro, que cabe extensiva e restritiva, e tem que saber quando. A extensiva cabe quando a expressão da lei é mais estrita, ou seja, a lei disse menos do que deveria, então eu posso interpretar para mais, extensivo, ou, no segundo caso, é mais ampla do que a sua intenção. Então, eu posso interpretar de forma restritiva, ou seja, para menos, quando a lei disse mais do que deveria. Tá? Eles gostam de inverter. Eles colocam, cabe interpretação extensiva quando é mais ampla, ou eles falam, cabe interpretação restritiva quando a lei é mais estrita. Vale fazer uma tabelinha aí para, se isso aqui cair, não entrar no pega-ratão, tá? E aí avança a nossa lei no parágrafo 2º do artigo 2º para dizer que em algumas circunstâncias não vai ser admitida a interpretação que não seja literal. Então, regra, interpretação literal. Exceção, cabe interpretação extensiva e cabe interpretação restritiva. Exceção da exceção, tem alguns casos que só tem que ser literal, que são aquelas três situações ali as alíneas do parágrafo 2º, que é quando cercear a defesa pessoal do acusado, quando prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou desvirtuar a natureza do processo, ou quando desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Nesses três casos, então, prejudicou a denúncia lá, né, a acusação, alterou ou desvirtuou a natureza do processo penal militar, ou cerceou a defesa, aí não tem interpretação extensiva ou restritiva, tem que ser literal, tem que ser o que diz a lei, tá? Sei que é chatinho esse artigo aí, esse segundo e os parágrafos, mas não perderia tempo com vocês aqui se eu não achasse que tem chance realmente de cair em prova. Tá? Eu já vi cair pelo menos nos 2 concursos no Brasil de oficial da Polícia Militar. Então, chama atenção para ele. Agora, a gente vai entrar numa parte bem chata da matéria, tá? Que é a parte processual. Ah, professor, mas eu gosto de estudar inquérito, eu gosto de estudar prisão, eu gosto de estudar provas. Eu também, pessoal, eu adoro estudar, mas eu tenho que preparar vocês para aprovação. Eu tenho que falar o que as bancas gostam de cobrar. Vocês vão passar num concurso de oficial da Polícia Militar. Além de serem policiais, vocês vão ser investigadores, vocês vão ser autoridades policiais, porque vocês vão conduzir inquérito, investigações, e principalmente vocês vão ser juízes militares. Vocês vão compor conselho de justiça para julgar na Justiça Militar Estadual. Então, as bancas sempre acabam, de alguma forma, tendo uma tendência de fazer prova buscando conhecimento do cargo. Tá? Então, sim, a gente precisa saber para a prova alguns pontos específicos do processo, tá? Da parte processual. Sei que é chato, sei que é maçante, sei que é letra de lei, mas vocês vão me agradecer se lá no domingo cair questão aqui da parte processual e vocês vão acertar, eu tenho certeza. Então,
Vamos lá. No processo comum, lá em âmbito do direito processual penal comum, nós temos o processo especial e o processo comum. Aqui no direito processual penal militar, a mesma coisa. Temos processo comum e temos processo especial. O especial é porque aquele rito, aquele crime, traz alguma especialidade. Lá no comum, a gente tem tribunal do júri, crime doloso contra a vida, a gente tem crimes contra a honra, a gente tem crimes praticados por funcionários públicos e aí por diante. Aqui no processo penal militar também temos o processo especial de deserção, processo especial de insubmissão e outros. Mas quando a gente vai para o processo ordinário, tá, né, aquele que não é o especial, a nossa vida é bem facilitada aqui no nosso processo penal militar. Por quê? Porque a gente só tem o rito, no comum, só tem o rito ordinário. O processo penal comum tem ordinário, sumário e sumaríssimo. Vai depender da pena e vai depender do tipo de infração. Então, aqui tudo vai ser ordinário. É um processo só para tudo que é comum. A gente não precisa saber prazos diferentes, enfim. Isso aqui serve para tudo. Então, sobre processo comum ordinário, como que começa, tá? A gente tem uma ordem de prioridade para processo e para julgamento, e o código estabelece. Quem é que vai ser julgado primeiro? Nós vamos escolher os processos em que respondem acusados presos. Por lógica, né? Para evitar o alongamento da prisão. Se eu tenho mais de um processo com acusado preso, eu vou para os que têm prisão mais antiga, também seguindo uma lógica de evitar o tempo máximo ali de prisão. E se eu tenho processos para serem julgados com acusados soltos, eu vou analisar os que têm prioridade no processo. O que teria prioridade? Pessoas com mais de 60 anos, pela questão do Estatuto do Idoso, vítimas com menor de 18 anos, né, disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se eu tiver pessoas inseridas dentro do programa de proteção a colaborador e testemunhas, vai ter prioridade no processo. Então, essa é a regra aqui, mas essa regra pode ser alterada, tá? A critério lá do juiz, do conselho, se reputarem um motivo relevante, eles podem alterar, justificar e alterar essa regra aqui. Então, é uma regra mutável, tá? Mas ela, a via de regra tem que ser seguida. Eu já vi cair em prova questão pedindo, cobrando a prioridade do julgamento dos processos. Então, primeiro ponto aqui da parte do processo. O segundo ponto da parte processual é em relação ao prazo de encerramento da instrução. Percebam aqui que é bem diferente lá do que tem no processo penal comum. Então, a gente tem um prazo diferente para acusado preso e para acusado solto. Olha ali, marquei em vermelho para chamar bem atenção. Se o acusado estiver preso, eu tenho que encerrar a instrução probatória no prazo de 50 dias contados da data da prisão. Se o acusado estiver solto, eu tenho que encerrar em 90 dias contado do recebimento da denúncia, tá? Depois eu vou falar por que é recebimento da denúncia e não da citação. É mais uma diferença para o processo penal comum. Então, marquem esses prazos aí, é bem comum de cair em prova. O código ainda fala que não serão computados no prazo a demora causada por doença do acusado ou do defensor, e, no caso de defensor, vai ser adiado o ato por uma vez, salvo se a doença perdurar por mais 10 dias. Então, para não ter prolongamento, enfim, vai ter que ter aí a substituição do defensor. Vamos imaginar que esse defensor aí está com uma doença, vai ficar meses afastado, não tem como o processo ficar esse tempo todo suspenso. Então, marquem aí, não confundam com esses prazos, até porque o processo especial de deserção depois tem outros prazos diferentes, tá? E se a gente for analisar o processo comum lá no direito processual penal comum, também tem diferença em relação ao rito sumário, ao rito ordinário. Então, são todos os prazos que a gente tem que ter uma tabela para não confundir se isso aqui cair na hora da prova. As bancas adoram inverter, né? Traz um prazo do processo penal comum para o militar e vice-versa. Esse aqui também é um dispositivo que cai bastante em prova, tá? Que é como é que eu vou realizar os atos processuais. Pessoal, o dispositivo, ele ainda fala em juiz auditor, tá? Todos os atos poderão ser realizados perante o juiz auditor. Esse termo, juiz auditor, ele não existe mais na prática, tá? O que hoje nós temos? Se for JME, Justiça Militar Estadual, nós temos o juiz de direito da Justiça Militar Estadual. Se for em âmbito da JMU, o termo é juiz federal da Justiça Militar.
Então, juiz auditor não existe mais. Mas, como não foi tirado expressamente da lei, eu deixei o texto como estava. Pode ser que venha exatamente assim na hora da prova. O que é importante que vocês saibam aqui, ó? Todos os atos poderão ser realizados perante o juiz. Então, todos os atos processuais, exceto três. Três deles têm que ser realizados perante o conselho, tá? Que são quais? Interrogatório do acusado, a acariação e a inquirição de testemunhas. Esses têm que ser realizados perante o conselho. Então, análise de provas periciais, provas técnicas, a questão de reconhecimento, tudo isso aí pode ser realizado lá só com o juiz. Mas esses atos que envolvem aqui, via de regra, pessoas falando, ó, interrogatório do acusado, já falando do acusado, a acariação, que eu vou colocar pessoas frente a frente para falarem sobre versões divergentes, e a inquirição de testemunhas, esses atos aqui, que envolvem pessoas que vão ter que falar, não pode ser realizado perante o juiz sozinho, tem que ser no conselho. Então, trouxe em vermelho de novo para que vocês saibam e marquem aí, não é tudo que pode ser feito só perante o juiz, tá? Tem coisas que precisam ser feitas no conselho, e são esses três atos aí. Sobre a presença do conselho, para os atos probatórios que exijam a presença dele, que eu já falei, interrogatório, acaração e a inquirição de testemunhas, basta a sua maioria. Como é que é composto um conselho? São 5 juízes, sendo o juiz de direito na JME o presidente, o Justiça Militar Estadual, mais 4 oficiais. Esses oficiais de posto superior àqueles que estão sendo julgados, né? Tem que ser superior ao réu ou se tiver mais de um réu. Tá, então são 5, sempre dá um número ímpar, que depois a decisão final não tem como ficar empatada. Tem que estar sempre os 5? Não, é o que a lei está dizendo aqui, ó, para os atos que exijam a presença do conselho, basta a sua maioria, tá? Então, teve um oficial lá que, enfim, teve um problema de saúde, não pôde comparecer, não tem problema, o ato pode ser praticado. Vai ser praticado lá com 4 juízes, o juiz de direito e mais 3 juízes militares. Basta a maioria. Então, se tiver 3, já é apto para a realização do ato processual, né? Porque são 5. E o Código diz que, em havendo a ausência do juiz presidente, o juiz de direito, o oficial mais antigo substitui ele no ato processual respectivo. Tá? Então, mais uma questão aqui. Sobre a alegação de militar sendo processado, pode parecer estranho para quem estuda só para concursos estaduais, mas a JMU, a Justiça Militar da União, tem civis que são processados também. Então, mas se for militar processado, o que diz o Código? O oficial processado ou respondendo a inquérito policial militar não será transferido para reserva, salvo se atingir idade máxima. Então, pessoal, o militar aqui especificamente para o oficial, tá? A praça não se aplica esse dispositivo. Se o oficial, pode ser oficial subalterno, pode ser oficial intermediário, pode ser oficial superior, não importa. Está respondendo a processo ou inquérito, ele não pode simplesmente pedir para ser transferido para reserva, se ele já tem o tempo lá para ir para reserva. A lei não autoriza, ele vai ter que ficar em atividade. Salvo se ele atingir lá a idade máxima de compulsória, que é a idade obrigatória para ir para reserva. Aí seria a possibilidade que ele seria transferido. Do contrário, ele vai ter que continuar na ativa. E outro dispositivo interessante é que, ao acusado solto, o Código prevê que ele não vai ser dispensado das suas funções militares, salvo se tiver incompatibilidade com a infração cometida. Então, o sujeito lá que está sendo processado vai seguir trabalhando. Essa é a regra. Ah, mas o sujeito está sendo processado por um crime que envolve uso indevido e irregular de senhas de acesso a dados da segurança pública. E ele trabalha numa repartição que lida com dados de segurança pública. Bom, nesse caso, não tem como ele continuar trabalhando, é incompatível com a função. Mas se não for, se ele trabalha num policiamento ostensivo, não tem por que ser dispensado das funções militares, vai seguir trabalhando normalmente, tá? Então é isso que o código se preocupa e está dizendo aqui. Aqui é outro ponto importante, tá? Aqui também cai bastante em prova,
que é o marco inicial do processo militar, do processo ordinário militar, que é com o recebimento da denúncia, tá? Então, a inicial acusatória, uma vez recebida, inicia o processo penal militar. Se a gente analisar o processo penal comum, o marco inicial do início do processo é a citação, é o ato de chamamento do réu ao processo. Diferença bem importante e que, às vezes, as bancas embaralham a nossa cabeça. A citação aqui no processo penal militar, ela funciona como marco interruptivo da prescrição. Então, interrompe a prescrição. E olha que negócio estranho. Lá no processo penal comum, é o inverso. O recebimento da denúncia funciona como marco interruptivo da prescrição. Então, dá para a gente fazer um X aí invertido, né? O que inicia o processo para um, para o outro interrompe a prescrição e vice-versa. O que interrompe a prescrição para um, inicia o processo no outro. Então, o que eu quero que vocês lembrem aí? Processo ordinário no processo penal militar inicia com o recebimento da denúncia. E além da fala, se perfectibiliza com a citação, mas inicia antes, tá? Com o recebimento da denúncia. Isso vai trazer reflexos depois processuais, até mesmo para processos especiais. Depois eu vou falar lá do processo especial de deserção para vocês, e vocês vão ver que o processo já vai ter iniciado. Isso vai trazer um reflexo principalmente no processo de deserção do oficial. Mas vamos lá, vamos avançar. Instalação do Conselho de Justiça. Como é que forma, o que acontece? O conselho, como eu falei, ele pode ser permanente ou especial. Permanente é responsável pelo julgamento de praças na JME, e de praças e civis na JMU, e o especial é responsável pelo julgamento de oficiais e, porventura, pessoas em coautoria com oficiais. Vão ser todos julgados perante o Conselho Especial. Por que um é permanente e um é especial? Porque, proporcionalmente falando, nós temos muito mais praças do que oficiais. Então, por isso que nós temos um conselho que é permanente. Ele está sempre lá, e um que é especial, que é convocado para quando precisa, porque eu tenho bem menos oficiais, então, proporcionalmente falando, eu tenho menos crimes cometidos por oficiais, então ele não precisa estar a todo momento, ele acaba sendo chamado para quando precisa. Olha que coisa interessante. Quem é que recebe a denúncia? É o juiz. Então, o Ministério Público Militar oferece a denúncia e quem analisa os pressupostos de legalidade é o juiz. Ele recebe e, a partir disso, ele vai chamar e vai formar o conselho. Mas, então, não é o conselho que recebe a denúncia, é o juiz. Então, o juiz recebe, está tudo certo. Analisou as condições da ação, os requisitos de legalidade, recebeu, aí ele vai analisar. Se for praça, ele vai convocar o conselho permanente. Que de 3 em 3 meses vai ser trocado, ele vai convocar. Se for oficial, ele vai fazer o sorteio do conselho especial. Sorteio entre os oficiais lá, sendo que em qualquer dos casos, nós precisamos de juízes mais antigos do que o réu. A partir disso, ele vai designar data e local para a realização da instrução processual, e o código ainda diz que o interrogatório ele vai ser realizado pelo menos 7 dias após a designação desse ato. O interrogatório é um caso à parte, eu vou falar para vocês lá no final aqui da parte de processo penal militar, quando a gente falar das provas, para situar vocês, né, como é que funciona o interrogatório no processo penal militar. Primeiro, agora eu preciso que vocês fiquem com esse prazo aqui, que é o que a lei diz, tá? Ele vai ser realizado pelo menos 7 dias após a designação desse ato aqui, da montagem aqui, da designação da data e local da instrução processual. Sobre a produção probatória, os atos que vão ser praticados no conselho, a lei diz que, né, vão ser produzidas todas as provas admitidas em direito. Em relação à prova testemunhal, o código me diz que o Ministério Público pode arrolar até 6 testemunhas e que a defesa pode arrolar até 3 testemunhas. Isso aqui está previsto no código, tá? Mas é dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não tem como eu garantir a ampla defesa, muito menos paridade de armas, permitindo que o Ministério Público arrole mais testemunhas do que a defesa. É inviável. Então, na prática, como é que acontece? Eu tenho o mesmo número de testemunhas que o Ministério Público arrolar, a defesa vai poder arrolar. Então, se o Ministério Público arrolou 6 testemunhas, a defesa também vai poder arrolar
6 testemunhas. Isso é o que acontece na prática. Sobre a inquirição da testemunha, o código fala que eu tenho que ter uma notificação com pelo menos 3 dias lá das partes do Ministério Público e do advogado. Então, é semelhante ao que tem no tribunal do júri, né, que a gente tem que notificar antes a parte contrária da produção probatória, para que possa se preparar, enfim. Então, nesse prazo de 3 dias. Depois do interrogatório, os autos vão ser concluídos ao juiz e ele vai dar vista às partes por 5 dias, mais um prazo, e após vistas por 8 dias para a alegação escrita das partes, vai ser aberto se tiver habilitado assistente de acusação. Então, 5 dias para ele, não é obrigatório, não são todos os processos que têm assistente de acusação, mas se tiver, vai ser aberto mais 5 dias para ele, né, após as alegações do MP, com prazo também depois para que a defesa possa apresentar, enfim, contraditar essa alegação aqui. Então, vários prazos, anotei em vermelho para vocês. E aí, sobre o processo especial que eu queria falar com vocês, era especificamente do processo especial de deserção. Não vou falar aqui do processo especial de insubmissão, eu acho que não vai cair na prova, tá? Embora esteja previsto no edital, porque a insubmissão é um crime que acontece só em âmbito da Justiça Militar da União. Mas a deserção não. A deserção pode acontecer na JME, então é interessante que a gente fale aqui um ponto bem importante que diferencia. Nós temos um pouquinho de diferença dos ritos do processo de deserção de oficial para o processo de deserção da praça. Quando for oficial, o que acontece? O oficial lá praticou a deserção. Passaram-se lá mais de 8 dias, consumou o crime, vai ser feita uma parte administrativa, lavratura de termo de deserção, inventário dos bens da fazenda pública, a parte de ausência vai ser dada no começo da contagem, e aí consumou o crime vai ser mandado para a Justiça Militar Estadual. Esse processo, quando chega para a Justiça Militar, o promotor ele vai oferecer a denúncia, tá, em relação ao crime de deserção do oficial. O juiz vai receber a denúncia e, enquanto o réu não for capturado ou não se apresentar, esse processo vai ficar suspenso em relação à deserção do oficial. O que significa, relacionando aqui com a ação penal? A captura do réu, o oficial, é uma condição de prosseguibilidade da ação penal. Prosseguibilidade com 2 S's mesmo, que é de prosseguir, de continuar. Por isso que eu falei da lógica para vocês do recebimento da denúncia. Ela já iniciou o processo. Para o oficial, mesmo que ele não tenha sido capturado, o processo já começou, só está suspenso. Ele foi capturado, é a condição para que prossiga o processo. Vai ser submetido à inspeção de saúde e aí os atos subsequentes processuais vão ser praticados. Para a praça é um pouquinho diferente, tá? Porque para a praça que cometer, que consumar o crime de deserção, se for uma praça sem estabilidade, ela vai ser imediatamente excluída do serviço ativo. Se for uma praça que tenha estabilidade, vai ser agregada, tá? E a denúncia, ela não vai ser recebida pelo juiz, nós não teremos ainda o início do processo, enquanto a praça não for capturada ou não se apresentar voluntariamente. Então, o que significa na prática? Que a captura do réu aqui é condição de procedibilidade da ação penal. Então, uma condição específica para essa ação aqui de proceder, com C de início, tá? De iniciar. Então, é uma diferença bem importante para as duas. Na deserção de oficial, desertou, vai ter denúncia recebida, inicia o processo, fica suspenso até ser capturado. Na deserção da praça, desertou, consumou o crime, praça sem estabilidade é excluída, praça com estabilidade é agregada. Enquanto não capturar, não inicia o processo. Capturou, pode iniciar o processo. Por que eu digo que pode iniciar? Porque essa praça ela vai ser submetida à inspeção de saúde. Se ela for declarada inapta para o ingresso, para a volta ao serviço militar, nós não teremos processo. Então, se ela for declarada apta, aí sim a gente pode ter processo especial de deserção contra ela. E outro ponto importante aqui no processo de deserção, até não anotei, mas eu
eu vou mencionar para vocês, anotem, é que se o julgado aqui, se a pessoa não for julgada dentro do prazo de 60 dias, ela vai ser posta em liberdade, tá? Salvo se ela der causa a essa demora aqui. Então, esse julgamento, após a captura, tem que ser realizado dentro do prazo de 60 dias, sob risco do réu ser posto em liberdade, responder em liberdade. Então, são os pontos aqui importantes do processo especial de deserção. Sobre agora investigação preliminar, inquérito. Posso afirmar que alguma coisa de inquérito vai cair na prova. Tenho dúvida disso. A quem compete a atribuição para o exercício da Polícia Judiciária Militar? Depende. Em âmbito estadual, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são as pessoas, os órgãos, as instituições que exercem essa atividade de Polícia Judiciária Militar, ou seja, auxiliam o Poder Judiciário, a Justiça Militar Estadual, na persecução criminal e conduzem investigações de crimes militares. Se a gente está falando de Forças Armadas, então, âmbito federal, são as Forças Armadas, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e a Aeronáutica. As três forças exercem Polícia Judiciária Militar nas suas respectivas circunscrições. A atribuição para o exercício, o código traz lá no começo, não vou ficar lendo o código com vocês aqui, mas sugiro que deem uma leitura. Quem são as autoridades originárias, que por lei têm a atribuição? Então, tem ministros, tem comandantes de força, das Forças Armadas, diretores de órgãos e por aí vai, até chegar nos comandantes de unidade. Então, comandante de batalhão é atribuição originária para a Polícia Judiciária Militar. E o que nos interessa mais, a atribuição delegada. Os comandantes, aqueles que têm atribuição originária, imagina um comandante de batalhão, tem um monte de atribuição administrativa, logística, operacional, de gestão, patrimônio, e ainda vai ter que conduzir a investigação. Então, o código entende que, para preservar o bom andamento lá do serviço militar, ele pode delegar, ele pode determinar que outros oficiais façam aquela investigação. Então, nós temos a atribuição delegada. E quem é quem são e quem pode ser nomeado como autoridade delegada? Esse dispositivo aqui, que eu vou falar com vocês agora com calma, cai muito em prova, tá? A delegação de exercício para a Polícia Judiciária Militar. A gente tem que analisar esse dispositivo de forma sistemática, tá? A gente analisa a primeira linha, deu tudo certo aqui, a gente nem vai para as demais. Na primeira eu não consegui resolver, aí eu vou avançando, tá? É essa leitura que a gente tem que fazer, esse raciocínio lógico, para se na hora da prova cair a gente conseguir acertar. Então, as atribuições da Polícia Judiciária Militar poderão ser delegadas a oficiais da ativa. Começa por aí. Eu delego para oficial, é o oficial que exerce Polícia Judiciária Militar, e da ativa. Tá? Então, oficial da ativa. Além disso, para fins especificados, então não posso delegar para fazer o que quiser, não. É para aquela investigação, vai ser nomeado num documento, numa portaria, por tempo limitado. Então, eu vou determinar por quanto tempo lá vai ser aquela delegação e observada a hierarquia. A hierarquia e a disciplina são princípios básicos do direito penal militar e do processo penal militar. Para tudo a gente tem que observar a hierarquia. Para a investigação, para a produção probatória, para prisões, para o processo, sempre eu tenho que observar a hierarquia. Nunca o mais moderno vai poder prender, nunca o mais moderno vai poder investigar, nunca o mais moderno vai poder produzir provas contra o mais antigo. Tá? Isso é princípio básico do direito militar. Então, sempre tem que observar a hierarquia. Pois bem, a delegação para instauração de inquérito policial militar vai ser feita para oficial de posto superior ao do indiciado. Não importa se o oficial lá indiciado é da ativa, da reserva ou reformado. A autoridade delegada tem que ser posto superior. Então, se eu tenho um tenente investigado, eu posso ter um capitão nomeado como encarregado, né, como autoridade delegada. Se eu tenho um capitão investigado, quer dizer, o código está dizendo, posto superior, eu tenho que ter um major para cima como o encarregado.
tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí vem, a gente avança, que o código diz, olha, não sendo possível oficial de posto superior, poderá ser feito oficial de mesmo posto desde que mais antigo. Vamos imaginar alguma unidade aí no interior do estado, eu não tenho muitos oficiais, eu tenho lá um major, que é comandante da unidade, e eu tenho mais 3 capitães na unidade. Aí eu tenho um capitão que é investigado. Bom, eu não tenho como, porque eu já tenho autoridade originária que tem que delegar para alguém, não tem como eu delegar para um oficial de posto superior. Não tem na unidade. O código entende isso e ele permite que seja para oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. No militarismo, sempre alguém vai ser mais antigo do que o outro. Nunca vão ser iguais na escala hierárquica. Pode ter entrado 1000 pessoas no mesmo dia, no mesmo cargo, no mesmo posto. Sempre um vai ser mais antigo do que o outro. Vão ter critérios para fixar. Se não tiver lá nenhum critério, vai ser o que tiver idade mais antiga, vai ser o mais antigo. Então, sempre alguém vai ser mais antigo, e esse mais antigo não pode ser investigado pelo mais moderno. Aí o código avança dizendo o seguinte: se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. O que significa isso aqui? Eu tenho um capitão encarregado e o investigado é um capitão da reserva. E esse capitão da reserva, enquanto ele era da ativa, ele era mais antigo do que o capitão que está conduzindo a investigação. O capitão que está conduzindo a investigação tem 6 meses de capitão. E o capitão da reserva tinha 10 anos de posto de capitão. Enquanto os dois estavam na ativa, aquele que tinha 10 anos era mais antigo. Mas o código diz que, o código e as leis militares como um todo, quando alguém é transferido para a reserva, automaticamente, quando ele tem a comparação com os militares de mesmo posto da ativa, ele é mais moderno. Tá? Então, sempre vai ser assim. Um capitão com 10 anos da reserva é mais moderno do que um capitão com 10 dias da ativa. Não prevalece a lógica se for um major da reserva, mas se for do mesmo posto, aí não prevalece essa questão de antiguidade. Tá? Então, seguindo o último dispositivo, que daí o código toma a decisão aqui final para evitar que alguém passe impune. Todo mundo vai poder ser investigado. Então, não havendo oficial mais antigo, né, se o posto e a antiguidade do oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições lá, né, do artigo 7º, parágrafo 3º, que é o mais antigo, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar. Que é a seguinte situação. Vamos imaginar que o comandante-geral da instituição é investigado. Quem é que vai investigar o comandante-geral? Se ele já é do último posto e a prerrogativa da função dele determina que ele é o mais antigo da instituição. Não teria ninguém. E aí, o que acontece? O que o código diz? Ele fala em ministro, né, porque se aplica às Forças Armadas, mas aqui a gente vai pensar em secretário de segurança. Ele vai chamar o oficial da reserva do posto mais elevado da reserva. Então, ele vai chamar o comandante-geral anterior, que está na reserva, como comandante-geral da ativa, por ser coronel e ser comandante-geral, ele vai ser mais antigo do que todos os coronéis da reserva, automaticamente por estar na ativa. Então, não importa que ele tenha 1 ano de coronel, eu tenho um coronel com 10 anos da reserva, o da ativa vai ser mais antigo. Mas quando eu chamar o comandante-geral anterior e ele voltar para a ativa, como ele tinha mais tempo de serviço do que os outros coronéis, ele vai ser mais antigo. Então, para ele, por tempo específico e determinado para aquela missão, ele vai poder investigar o comandante-geral da ativa. E aí, dessa forma, o código faz uma amarração que sempre todo mundo vai poder ser investigado por um mais antigo. O comandante-geral da reserva praticou um crime e vai ter que ser investigado. Qualquer coronel da ativa pode investigar ele. É bem tranquilo, por quê? Porque da ativa é mais antigo do que da reserva. Então, essa lógica aqui que a gente adota para evitar que alguém não seja investigado e para evitar que um mais moderno investigue o mais antigo. Pode acontecer que eu já iniciei o inquérito, aí tem um capitão conduzindo o inquérito, eu tinha lá como investigado um soldado e um sargento, e aí do nada me apareceu indício contra um major. E aí, o que acontece? A autoridade originária vai ter que avocar, né? É um ato administrativo, a avocação, de retirar daquele oficial
a investigação tomar para si. Então, ele vai ter que trazer para ele o comandante para conduzir, porque imediatamente no que aparecer indícios contra um oficial de posto superior ou de mesmo posto mais antigo do que o encarregado, ele não pode mais seguir naquela investigação. Formas de instauração também é algo que é relevante, cai bastante em prova. Então, como é que inicia o inquérito? São 6 circunstâncias que a gente pode iniciar. De ofício, a forma mais comum, aconteceu o crime militar lá na área de circunscrição da autoridade, ele vai iniciar, não precisa pedir para ninguém. Também por determinação ou delegação da autoridade superior, então seria o caso, vamos imaginar ali que o corregedor determina que se instaure o inquérito naquela área dele. Pode ser também por requisição do Ministério Público Militar, então requisição no sentido de ordem, ele determina. Aqui seria uma espécie de notícia crimes de cognição mediata, né, então por provocação. Lembrem lá que o Código de Processo Penal Comum fala que, além da requisição do Ministério Público e do juiz, e o Código de Processo Penal Militar não fala do juiz, é algo que eu já vi cair em prova, tá, essa diferença. E o Código de Processo Penal Militar fala por decisão do STM, do Superior Tribunal Militar, que é algo que não tem no Código de Processo Penal Comum, obviamente, né, porque a gente está falando de Tribunal Militar aqui, e STM é aplicável apenas em âmbito da Justiça Militar da União. Tá? O STM é o segundo grau de jurisdição da JMU, que tem lá as auditorias e os conselhos, e o grau de recurso vai para o STM. Na JME, o primeiro grau vai ser composto pelas auditorias, pelos conselhos, e o segundo grau vai depender do estado. Tá? Tem estados que têm tribunal, que então vai fazer as vezes de segundo grau, tribunal militar, e nos estados que não tem tribunal militar, vai ser uma Câmara do respectivo Tribunal de Justiça, que vai ser o segundo grau. Em havendo recurso do segundo grau, vai lá para os tribunais superiores, né, STJ e STF. Ou seja, não tem como um recurso da JME chegar até o STM, são vias distintas. O STM é apenas em âmbito da Justiça Militar da União. Avançando, outra forma aqui de investigação, de iniciar o inquérito, vai ser por requerimento do ofendido, seu representante legal, ou por representação do cidadão que conheceu da infração militar. Então, aqui, pessoal, o requerimento, ele é um pedido, ele não é que nem a requisição do Ministério Público, que é ordem. Então, quando for requerimento, a autoridade vai fazer a análise lá dos pressupostos, é algo mais discricionário. Lá, se ela achar que não é o caso, ela não instaura o inquérito. E, por fim, a última modalidade é em razão do resultado da sindicância. A sindicância também é um procedimento investigatório, só que em âmbito administrativo disciplinar militar, para apurar uma falta interna, administrativa, uma transgressão disciplinar. No final da sindicância, eu posso entender que teve a prática de crime militar. Então, em razão disso, pode ser instaurado um inquérito policial militar. No final da sindicância, eu posso entender que não teve nada, e ela pode ser arquivada, ou eu posso entender que não teve crime militar e teve indícios de transgressão disciplinar, aí vai ser o caso de instauração de procedimento administrativo disciplinar militar, né, um PADM, mas o fato é que da sindicância pode, então, entender havido lá um indício de crime, e aí, a partir disso, a gente instaura inquérito. Então, são essas as formas de instauração, são diferentes do processo penal comum, tá? Tomem cuidado, tá? Principalmente em relação às diferenças. Em relação ao encarregado, quando eu tenho a delegação do exercício, a autoridade originária delega para o encarregado. Então, o encarregado é a autoridade de polícia judiciária que vai conduzir a investigação, tá? Que vai ser um oficial. O código já falou lá no começo. Posso delegar a oficiais da ativa por tempo determinado. E quem que vai ser o encarregado? O código diz sempre que possível um oficial de posto não ao inferior ao de capitão ou capitão-tenente. Sempre lembrando, né? O código fala em várias nomenclaturas que são aplicadas às Forças Armadas. Então, Marinha, lá, Exército, tem alguns cargos, como capitão-tenente, vai se equivaler ao capitão do Exército ou das polícias militares. O fato é que o código diz, então, que sempre que possível para um oficial intermediário, né, capitão ou capitão-tenente. Se excluir, se eu não tiver
como o código está falando sempre que possível, a lei não veda que seja um oficial subalterno, né, que são os tenentes, primeiro ou segundo tenente, a depender do estado da federação. Alguns não têm, né, o Rio Grande do Sul só tem primeiro tenente, mas Santa Catarina tem segundo tenente, por exemplo. Como ele é oficial, ele pode ser, excepcionalmente, encarregado de inquérito, mas com a peculiaridade que, de qualquer forma, ele tem que ser mais antigo do que o investigado, tá? Esse cuidado sempre tem que ter. O código ainda diz que, se for uma infração contra a segurança nacional, deverá ser encarregado, sempre que possível, um oficial superior. Então, lá no título 1 do Código Penal, do Código Penal Militar, da parte especial, né, na primeira parte, nós temos os crimes que afetam a segurança externa do país. Entrar em entendimento com o país estrangeiro para gerar conflito com o Brasil, ato de hostilidade contra país estrangeiro. Então, esses crimes aí, o código está dizendo, olha, sempre que possível, o encarregado tem que ser um oficial superior. Então, tem que ser de major para cima. Mas a mesma coisa, não é obrigatório. Ele diz sempre que possível. Se for excluído lá de modo absoluto, não tem problema nenhum. Pode ser um outro oficial, tá? Que não seja oficial superior, mas tem que ser justificado. Sobre o escrivão, ele vai ser o militar que vai auxiliar o encarregado na condução do inquérito, parecido com o escrivão quando a gente fala do inquérito comum, tá? Aqui vai ser o escrivão do IPM. Ele pode ser designado tanto lá na portaria de instauração do procedimento, pela autoridade originária, ou pode ser designado pela autoridade delegada, né, que recebeu o inquérito. O fato é que nós também temos requisitos para o escrivão. Tá? Se o indiciado for oficial, o escrivão deverá ser oficial subalterno. Mas, professor, como assim? Está falando ao longo da aula que eu tenho que observar sempre a hierarquia. Se eu tenho indiciado oficial, como é que eu vou ter oficial subalterno como escrivão? Então, se eu tiver um major como oficial, major, que é um oficial superior, como indiciado, vai ter um tenente como escrivão, não tem problema nenhum, pessoal. Por quê? Porque o encarregado, aquele que conduz a investigação, sempre vai ser mais antigo. Tá? O escrivão é o auxiliar do encarregado. Ele não toma a decisão jurídica, ele auxilia na investigação. Então não tem problema que seja um oficial de posto inferior ao investigado. Mas tem que ser oficial. Tá? Então, olha a preocupação da lei para que seja mantido aqui a investigação no círculo de oficiais. Então, tem que ser, no mínimo, esse oficial subalterno, né? No mínimo um segundo tenente, se o indiciado for oficial. Nos demais casos, que o indiciado não for oficial, o escrivão pode ser um sargento, um subtenente, nas instituições que têm subtenente, ou um suboficial, lá nas Forças Armadas, nas instituições que têm suboficial. Por que o código fala nos demais casos? Se a gente falar de JME, os demais casos vão ser praças sendo investigados. Mas a gente pode imaginar nas Forças Armadas, em que nós temos civis que podem responder. Então, se for um inquérito que está investigando civil, o escrivão pode ser um sargento, porque daí não tem hierarquia nenhuma a ser preservada, né? A gente está falando de civil, então, que não integra o âmbito militar. Sobre os prazos, é algo que comumente cai em prova, então a gente precisa saber, tem que botar aí numa tabela, eu trouxe em vermelho para facilitar um pouco para vocês. O inquérito, o IPM, vai ser finalizado em 20 dias se o indiciado estiver preso, contado esse período da data da prisão. Se o indiciado estiver solto, ele vai ser finalizado em 40 dias, e aí o marco da contagem vai ser de quando começou, né, de quando instaurou o inquérito. Nesse segundo caso, de indiciado solto, pode ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior. Então, 40 mais 20, com o indiciado solto. E o código ainda diz, olha, não vai ter mais prorrogação, salvo no caso de dificuldade insuperável, a juízo do ministro de Estado competente, nos casos de indiciado solto. Então, vamos imaginar que é uma prova pericial que é imprescindível para a gente chegar lá à elucidação, entender o que aconteceu, é algo imprescindível. Então, nesse caso, poderia esperar aquele resultado daquela perícia, mas do contrário, então não vai ter mais prorrogação. E ainda o código traz
a conclusão do inquérito em tempo de guerra, né? Lembrando, tempo de guerra é algo excepcional, tem que ter uma declaração do presidente do Congresso Nacional, mas se tiver, então, declaração de guerra e tiver inquérito lá, o prazo vai ser bem menor. O prazo de conclusão vai ser de 5 dias, prorrogável por mais 3. Então, em tempo de guerra, pela situação excepcional, né, por todo o estado de exceção, por toda a excepcionalidade, tudo vai acabar sendo mais rápido, mais célere. Então, esse prazo aqui mais exíguo. Para finalizar a parte do IPM, nós temos uma alteração aqui lá do pacote anticrime. Não é tão nova, mas vem depois do último concurso. Então, é sempre interessante a gente ficar atento. Que é o seguinte, nos casos em que policiais militares e bombeiros militares, no caso que militares estaduais, eles forem investigados por uso de força letal praticado no exercício profissional, ou seja, não é para qualquer crime, então é uso de força letal e tem que ser em serviço. Então, militar estadual em serviço que acabou matando alguém, a lei diz que eles podem constituir defensor no prazo de 48 horas do recebimento da citação, o qual será preferencialmente exercido pela Defensoria Pública, ou se não for pela Defensoria Pública, se tiver que ter advogado, o Estado, por meio da instituição que ele pertencia à época dos fatos, vai arcar com as custas dessa defesa. E essa defesa vai acompanhar ele, inclusive, em âmbito administrativo. Se gerar um PADM, um processo administrativo disciplinar militar, vai ser acompanhado também. Olha que dispositivo interessante. Então, acaba trazendo aqui uma espécie de ampla defesa ainda maior, mitigando um pouco da inquisitoriedade do inquérito, quando se tratar de militar estadual em serviço que for se deparar com uma ocorrência de uso de força letal. Então, marquem esse prazo aí de 48 horas do recebimento da citação, ele vai poder constituir um defensor. Professor, só se aplica a militares estaduais? Essa é a regra, tá? Mas nós temos uma exceção. Também pode ser aplicado isso aqui para militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, quando for o uso da força letal deles aplicado em caso de GLO, em garantia da lei e da ordem. Então, se a gente tiver uma GLO, teve há pouco tempo, lá no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Marinha, tá o Exército nas ruas, fazendo praticamente atividade de policiamento, né, atividade de presença ostensiva. Se numa GLO, um militar da Marinha, em serviço, acaba matando alguém, ele vai ter a prerrogativa desse dispositivo aqui. Então, em 48 horas da citação, pode constituir advogado, preferencialmente defensor público, ou, se tiver que ser um advogado contratado, é a Marinha que vai arcar com os custos, inclusive do processo administrativo. Tá? Então, é um indúbio pro réu que o legislador fez. Olha, a gente tem que dar o benefício da dúvida para o servidor militar que se envolveu nessa ocorrência, então ele vai poder se defender de forma plena e não vai ter custos com essa defesa. Então, ressalto aí essa mudança legislativa com chance de cair na prova. Fechamos o inquérito, agora a gente vai para a ação penal. Ação penal militar. Quanto às espécies de ação penal militar, é um pouquinho diferente do processo penal comum, a ação penal. O que é ação penal? Ação penal, como nós não temos mais a autotutela, né, a capacidade de nós resolvermos os nossos problemas pelo contrato social, nós entregamos para o Estado a capacidade de punir, então eu tenho que ter o direito de cobrar do Estado a punição. Então, a ação penal se traduz pelo direito público subjetivo, então um direito que é público, de todo mundo, e subjetivo porque é do sujeito, de cobrar a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Então, eu posso cobrar do Estado a aplicação do direito penal objetivo, ou seja, da pena, a um caso concreto. Então, eu fui vítima de roubo. Eu posso prender o autor em flagrante? Posso, qualquer um do povo pode, mas eu não posso processar ele. A gente está falando de crime de ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público, é o Estado. Então, eu que fui vítima, eu posso cobrar do Estado a aplicação do direito penal objetivo, da pena do roubo, para o meu caso, né, para o caso concreto. E a ação penal militar, ela se desenvolve sobre algumas espécies, que a regra é a ação penal pública incondicionada, é a mesma regra para a ação penal no processo penal comum, então, não tendo nenhuma menção da lei,
o crime vai ser de ação penal pública incondicionada. Vou ter o processamento sem que tenha nenhuma condição independente da vontade da vítima. A ação penal militar também tem uma modalidade de pública condicionada, que é a requisição do ministro da Justiça ou do ministro da Defesa. Está previsto lá nos crimes dos artigos 136 a 141 do Código Penal Militar. É bem específico, é só para esses crimes aí, então, que são os crimes que afetam a segurança externa do país, que eu já tinha falado, entrar em entendimento com o país estrangeiro para gerar conflito, a praticar ato de hostilidade contra o país estrangeiro. Então, a requisição do ministro da Justiça, que não é uma determinação, embora o nome requisição, ela é uma condição específica de procedibilidade, ela só simplesmente permite que o Ministério Público inicie a ação penal, mas ele vai analisar lá os requisitos, né, se preenche os requisitos para iniciar o processo. Essa requisição, então, ela é um ato político. O Ministério Público, o ministro, ele vai analisar se é o caso mesmo de ter processo, porque dependendo do caso, vai trazer mais transtorno diplomático e político ter um processo desses do que simplesmente não fazer nada. Então, por isso que é uma questão muito mais política. E nós não temos aqui no processo penal militar a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá? Que a gente tem lá no processo penal comum, diferença importante. Sobre a ação penal privada, no processo penal comum nós temos 3 modalidades. A ação penal privada propriamente dito, que é a regra para a ação penal privada, funciona lá nos crimes contra a honra. A ação penal privada personalíssima, que ocorre só lá no crime contra a família, lá de ocultação de impedimento e erro essencial. E a ação penal privada subsidiária da pública. Essa tem no processo penal militar, e só essa. Tá? Então, é só essa modalidade aqui. Ela funciona somente quando tiver omissão do Ministério Público. Tá? Então, se isso aqui cair na prova, cuidem para não cair num pega-ratão. Geralmente as bancas gostam de falar, olha, o Ministério Público recebeu o inquérito, analisou, entendeu que não tinha elementos para a propositura da ação penal e requereu o arquivamento. E aí, em razão disso, a vítima inconformada propôs a ação penal privada subsidiária da pública. Não pode, pessoal, tá? Para que eu faça esse tipo de ação penal aqui, é obrigatório que tenha a inércia, tá? A ausência total de ação por parte do Ministério Público, ou seja, ele deixa lá engavetado, tá? Bota embaixo da pilha e não faz nada. Então, para que eu tenha ela, eu tenho que ter inércia do Ministério Público. Acho que o colega Daniel levantou a mão, não sei se tem alguma pergunta. Sim, professor. Eu tenho uma dúvida, tá? Pode falar, Daniel. Em relação à ocorrência entre homem e mulher, que envolva 2 militares, e dá um caso de Maria da Penha ali fora do serviço. É um crime militar ou um crime comum? Ótima pergunta, tá, Daniel? Inclusive, daqui a pouco pode servir para dúvida de outros colegas. A gente tem bastante jurisprudência, tá? Bastante mesmo, no sentido de que esse tipo de ocorrência, um casal de militares que acaba se agredindo, praticando ofensas, ameaças, enfim, que não em ambiente militar e que não afetam os princípios da hierarquia e da disciplina, não se trata de crime militar, tá? É bem comum e a jurisprudência entende que se trata de crime comum. Então, se aplicariam lá as disposições tranquilamente da Lei Maria da Penha, tá? Porque não afeta a hierarquia da disciplina, é algo privado, é algo doméstico, intrínseco lá daquela relação familiar do casal. Perfeito, obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Então, avançando aqui a questão da ação penal militar, a gente fecha, vamos para competência. Tá? O que é a competência? A competência é o limite da jurisdição. Jurisdição é o ato do juiz, né, de aplicar o direito a um caso concreto, mas o juiz não aplica o direito de forma indiscriminada. Ele tem os seus limites que são fixados pela competência. E aí a gente tem que analisar a competência nas nossas 2 justiças. As 2 podem cair na prova. A Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. Tem diferença importante aqui. A JMU, a Justiça Militar da União, ela tem competência de julgamento de crimes militares, tanto de civis quanto militares. Então, a JMU só julga crime militar. Só.
ponto. E ela pode julgar civil e militar. A JME, ao contrário, ela só julga militar estadual e ela tem competência para julgar crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, ela tem competência para duas situações. Então, a JMU só crime militar e a JME crime militar e ação judicial contra ato disciplinar militar. Então, eu sou militar estadual, estou respondendo um PAD, eu estou inconformado com aquele PAD, o que eu faço? Não, vou recorrer, vou para a justiça. Esse meu recurso vai para a JME, tá? Então, em se tratando de JME, é assim, se fosse na JMU, iria para a Justiça Comum Federal e não para a Justiça Militar. Então, diferenças importantes em relação às duas justiças. E a JME, ela só julga militar do seu estado. Então, um militar, para ser julgado na JME do Rio Grande do Sul, ele tem que ser policial militar ou bombeiro militar do Rio Grande do Sul. O policial militar de Santa Catarina não vai responder no Rio Grande do Sul, ele vai responder na Justiça Militar de lá. Tá? Então, para os militares dos respectivos estados. Nós tivemos uma alteração importante pela Lei 13491 de 2017 em relação à competência, que é os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, ou seja, JMU, Marinha, Exército e Aeronáutica, vão ser de competência da Justiça Militar da União se praticados em algumas circunstâncias. Então, para militares federais, em alguns casos, nós não teremos o Tribunal do Júri. O Código vai trazer lá as situações, né, que para a proteção do aquartelamento, por exemplo, para atos praticados por determinação do presidente da República ou do ministro da Defesa, quando for praticado em situações de GLO, de garantia da lei e da ordem. Então, está lá no parágrafo 2º do Código de Processo, do artigo 9º do Código de Processo Penal Militar. Depois vocês leiam com calma. O fato é, nesses casos, o crime doloso contra a vida de civil praticado por um militar federal vai ser julgado pela JMU e não pelo Tribunal do Júri. Aos militares estaduais não aplica-se essa lógica. O militar estadual sempre vai ser julgado e processado no Tribunal do Júri quando praticar crime doloso contra a vida de civil. Tá? Então, o militar federal pode responder na JMU. O militar estadual sempre Tribunal do Júri quando for crime doloso contra a vida de civil. Pode falar, Daniel. Uma outra dúvida em relação à competência, tá? Se o civil ele cometeu um crime dentro de um âmbito ali em que a competência ela é dos militares estaduais, ele vai responder na Justiça Militar Estadual? Ótima pergunta. De novo, o que acontece? O civil cometeu um crime em âmbito da Justiça Militar Estadual. Nós podemos ter duas saídas jurídicas para isso. Primeiro, o civil praticou um crime que tem correspondência com a legislação comum. Uma lesão corporal, um peculato, e por aí vai. Esse civil vai responder na Justiça Comum Estadual por aquele crime com correspondência na JME. Ele nunca vai responder na JME. Agora, se um civil praticou em âmbito da Justiça Militar Estadual um crime que não tem correspondência com a Justiça Comum, e aí eu cito o exemplo do crime de ingresso clandestino do Código Penal Militar, se ele praticar esse crime, ele não vai responder criminalmente, tá? Vai ser uma conduta atípica, não tem correspondência, e ele simplesmente não vai responder por nada. O fato é que ele nunca vai responder na JME. Teria uma exceção que a doutrina e a jurisprudência traz, do militar que durante o processo era militar, depois acabou perdendo a graduação, e aí no final do processo era civil, respondeu. É exceção da exceção, tá? Isso não vai cair na prova de vocês, então por isso que eu nem trago na aula. Mas a regra é que civil não responde na JME. Perfeito, obrigado, professor. Capaz, por nada, qualquer coisa, pessoal, pode... A ideia é que a gente vá debatendo, tá? Para tentar sanar a dúvida aí, bem tranquilo. Essa emenda constitucional 45 é bem importante também, modificou o artigo 125 da Constituição Federal, 3 parágrafos lá foram inseridos, né? O terceiro, que lei estadual poderá criar a JME, em primeiro grau vai ser composto pelos juízes de direitos e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, tá? E nos estados que tiverem efetivo superior a 20 mil integrantes, pelo próprio Tribunal de Justiça Militar Estadual, que é o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem Tribunal de Justiça Militar Estadual.
Não é que eu tenha que ter na ativa, que eu tenho que ter previsão de efetivo superior a 20 mil integrantes, tá? Aí, ressaltando, se eu não tenho o Tribunal de Justiça Militar Estadual, não significa que eu não tenho JME ou que eu não tenho segundo grau de jurisdição. Eu tenho, só que vai ser exercido lá por uma Câmara do Tribunal de Justiça, que é o caso do que acontece com o Estado de Santa Catarina, por exemplo. E a competência? Compete à JME processar e julgar os militares dos estados, por isso que eu falei, os militares do respectivo estado, nos crimes militares e nas ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri. E o parágrafo 5º também é bem importante, que vai dizer que compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente. Ou seja, pessoal, o juiz de direito vai julgar sozinho, singularmente, duas situações. Quais? Os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, uma ação judicial para anulação de um PAD, por exemplo, quem julga é o juiz sozinho, de forma singular. Um crime militar praticado contra civil, uma tortura, uma lesão corporal contra o civil, quem julga é singularmente o juiz. E o que o Conselho faz? O Conselho julga os demais crimes militares. Então, há um embriaguez em serviço, um peculato, um motim, um abandono de posto, uma revolta. Isso vai ser julgado pelo Conselho. Se for ação judicial ou crime contra civil, vai ser pelo juiz singularmente. Tá? É bem também interessante que vocês saibam essa diferença de atribuição aqui do juiz singular e do conselho. Sobre as regras de competência, também é uma questão que eu já vi cair em prova, tá? Eu te falo um pouquinho diferente do Código de Processo Penal comum. O processo penal militar, ele traz a competência de modo geral e de modo especial. De modo geral, é que é aplicada a todos os casos, que se divide em três: pelo lugar da infração, pela residência ou domicílio do acusado ou pela prevenção. Tá? Então, a regra, então, o lugar da infração. Se eu não tiver como conhecer o lugar da infração, eu vou para a residência ou domicílio do acusado. E se nada disso der certo, eu vou pela prevenção. O juiz prevento é aquele que primeiro toma contato com a conhecimento da infração penal. E eu tenho uma possibilidade que é o modo especial, ou seja, especial para alguns tipos de processo. Então, para o militar em situação de atividade, para o militar da ativa, eu não vou aplicar o critério prevenção quando eu não souber o local da infração. Para ele, o local de processamento, quando eu não souber, vai ser a sede ou lugar de serviço que ele pertence. Tá? Então, se ele serve na cidade de Novo Hamburgo, se eu não souber o local da infração, vai ser lá que ele vai ser processado. Tá? Então, saibam dessa diferença aqui, de modo geral e de modo especial. Sobre, então, aqui exatamente o que eu falei, né? Para o militar, ele não se aplica ali quando não souber o local, ele não se aplica a prevenção, vai ser pelo local que ele serve. Então, exatamente isso. O Código de Processo Penal Militar nos permite um desaforamento, é parecido com o que acontece lá no Tribunal do Júri, em âmbito do processo penal comum. Desaforar é retirar daquele foro, né, por algum motivo. Que são quais? São 3 motivos. Eu posso tirar de Novo Hamburgo e mandar para Porto Alegre, por exemplo, se for interesse da ordem pública, da justiça ou da disciplina militar, se for em benefício da segurança pessoal do acusado, ou pela impossibilidade de se constituir o Conselho de Justiça, ou quando a dificuldade de constituí-lo ou mantê-lo retarde demais o processo. Então, nessas 3 possibilidades, eu posso desaforar. A regra vai ser o processo onde aconteceu a infração penal. Exceção, então, nessas 3 circunstâncias aqui. A gente fecha aqui a parte de competência, agora a gente avança para o próximo tópico, que é a comunicação dos atos processuais. Para que o processo ande, nós temos o princípio do impulso processual. Quem dá o impulso processual é o juiz. E aí ele pratica vários atos. Temos intimação, temos notificação e temos citação. A citação é o ato de chamamento do réu ao processo. Ela materializa o princípio do contraditório. E a citação ela pode ser real ou pessoal, ou pode ser ficta ou presumida. Real ou pessoal é a regra. Então, o sujeito pessoalmente é citado. Ela pode ser por mandado, lá por oficial de justiça,
por precatória, se ele estiver em outra comarca, por carta de ordem, ou por carta rogatória, se ele estiver fora do país, em local conhecido. O Código de Processo Penal Militar fala em carta citatória, mas na prática o que ocorre é carta rogatória. Ainda, diferente do processo penal comum, nós podemos ter citação por correio, tá? Que não tem essa previsão lá no processo penal comum. E eu tenho a modalidade de citação ficta ou presumida. Tá? Então, quando ela não puder ser feita pessoalmente, que é uma presunção legal, né, de ciência da instauração do processo. É usada de forma excepcional. O processo penal comum me traz duas modalidades, a citação por edital e a citação por hora certa. O processo penal militar só tem a citação por edital, a gente não aplica a citação por hora certa. Então, nós temos lá 5 modalidades de citação por edital. Uma delas é quando o réu não for encontrado, que é a mesma lógica do processo penal comum. Então, não foi encontrado para ser citado, citação por edital. E quando o réu se esconder, se ocultar para não ser citado, no processo penal comum a gente adota a citação por hora certa. Aqui no processo penal militar também vai ser edital. Então, quando ele se esconder, se ocultar, a citação vai ser por edital, com prazo bem menor, tá? Vai ser o menor prazo do edital aqui, quando tivesse, caso dele estivesse se escondendo. Avançando para o próximo tópico, o tópico das prisões. Então, a gente inicia na prisão em flagrante. O flagrante também prevê respeito à hierarquia. A autoridade que vai lavrar o auto de prisão em flagrante tem que ser oficial, e tem que ser oficial mais antigo do que o indiciado, segue a mesma lógica do inquérito, tá? E o escrivão, é a pessoa que vai auxiliar a autoridade que vai lavrar o inquérito. O código diz que tem que ser capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo tenente, se o indiciado for oficial. Seguimos a mesma lógica de manutenção da hierarquia aqui. E nos demais casos, poderá designar um subtenente, um suboficial ou sargento. Então, se o indiciado, se o preso for civil ou for um militar que não seja oficial, eu posso ter ali um sargento como escrivão do auto de prisão em flagrante. E outra questão importante, quando ocorrer a captura do preso em local não sujeito à administração militar, o auto pode ser lavrado por autoridade civil, não tem problema nenhum o delegado lavrar o auto, mas obviamente depois isso vai ser remetido para o inquérito policial militar ser conduzido pela autoridade de polícia judiciária correspondente. Então, em relação ao flagrante, os pontos relevantes que eu queria trazer são esses. Em relação à preventiva, ela vai ser decretada, né? Essa é uma modalidade de prisão processual prevista tanto no Código de Processo Penal como militar. A preventiva é uma prisão que decorre de ordem judicial, tá? Preenchidos os requisitos legais, tanto pelo juiz como pelo conselho, e ela tem alguns fundamentos para decretação. E aí, além da questão das hipóteses, que o Código de Processo Penal Militar não traz, né, que o CPP comum traz, que é crime doloso com pena superior a 4 anos, reincidente em crime doloso, para manutenção para a questão manutenção das medidas protetivas que foram deferidas, não tem isso no CPPM. Então, no CPPM, em tese, seria mais fácil da obtenção da prisão preventiva, porque eu preciso preencher o fumus comis delicti, que é a fumaça do cometimento da autoria, então, a prova da materialidade de indício suficiente de autoria, com um dos fundamentos, com uma das hipóteses aqui. Não preciso todas. Uma dessas 5 aqui já é suficiente, que são garantia da ordem pública, que é sinônimo de reiteração criminosa, a conveniência da instrução criminal, o sujeito está lá destruindo provas, por exemplo, a periculosidade do autor do fato, que é o seu comportamento após o crime, ele começa a ficar perigoso após a prática da infração penal. Para assegurar a aplicação da lei penal, o sujeito está na iminência de fugir do país, por exemplo, e na questão da exigência da manutenção de normas e princípios de hierarquia e disciplina militares. Ele está afrontando, ele está desrespeitando os superiores lá, por exemplo. Por que eu trouxe em vermelho para vocês essas duas, a periculosidade e a exigência de manutenção das normas de hierarquia e disciplina? Porque essas duas não tem no Código de Processo Penal comum. Então, geralmente, quando as bancas cobram aqui os fundamentos, eles confundem a nossa cabeça. Então, essas duas aqui não tem no CPP comum, só no Código de Processo Penal Militar, e o Código de Processo Penal comum traz uma modalidade não prevista aqui, que é a garantia da ordem econômica, seria a reiteração em crimes contra a ordem econômica.
crimes que afetam a relação de consumo, crimes contra a economia popular, crimes de lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, vocês têm que saber, são 4 hipóteses lá, são 4 fundamentos para prisão preventiva no Código de Processo Penal Comum e são 5 aqui no Código de Processo Penal Militar. Uma só é suficiente e tem 2 que são previstas aqui que não tem lá e tem uma que é previsto lá que não tem aqui, tá? É importante memorizar todas elas para, se cair na prova, vocês acertarem. Sobre a prisão especial, aqui no CPPM, basicamente é uma substituição da prisão preventiva que é deferida para algumas autoridades. É basicamente isso, elas vão cumprir a pena, vão cumprir lá a prisão provisória num local distinto dos demais presos, pelo cargo que elas exercem. Então, é interessante dar uma lida lá no código para saber quem são. Ministros de Estado, magistrados, governadores, alguns políticos, alguns parlamentares e por aí vai. Então, basicamente, prisão especial é isso. Sobre a liberdade provisória, no Código de Processo Penal Militar, é bem mais difícil se obter liberdade provisória aqui do que no processo penal comum, tá? Então, percebam, são 3 circunstâncias que eu posso ter liberdade provisória, ou seja, responder o processo livre. Primeiro, o indiciado ou acusado vai ser livrado solto no caso de infração que não for combinada a pena privativa de liberdade, é algo meio lógico, né? Se eu não tenho pena privativa de liberdade, eu vou responder livre. Segunda modalidade, pode se livrar solto no caso de infração culposa, salvo se compreendida lá no livro 1, título 1 da parte especial do Código Penal Militar. Então, o que é esse livro 1, título 1? São os crimes que afetam a segurança externa do país. Então, esses crimes aí, ainda que seja culposo, o Código está dizendo que não vai ser possível a liberdade provisória. E, por fim, no caso de infração punida com pena de detenção, não superior a 2 anos, então penas pequenas, né, não há nem reclusão, a detenção não superior a 2 anos, salvo alguns casos. Lá tem vários casos que mesmo assim não cabe liberdade provisória. Eu já vi cair em prova justamente uma lista de crimes, eles perguntando o que não poderia ter liberdade provisória. Basicamente são crimes ali que afetam autoridade ou disciplina militar. Então, desrespeito a superior, violência contra superior, desrespeito a símbolo nacional e por aí por diante. Está ali o rol de crimes que eu trouxe para vocês. Então, esses aí não vai caber liberdade provisória. Então, por isso que eu disse que é mais difícil de conseguir liberdade provisória. E, por fim, o Instituto da Menagem, né, que se traduz por homenagem. A doutrina diz que é uma espécie de prisão provisória fora do cárcere, que vai ser conferida a algumas pessoas que preencherem determinados requisitos. Então, a gente pode fazer uma analogia com a prisão domiciliar do processo penal comum. O sujeito, se preencher requisitos, vai poder não ficar no cárcere, né, durante o processo, que tem requisitos objetivos e subjetivos. Então, quais são os objetivos? Crime que tem a pena privativa de liberdade, previsão a pena máxima e abstrato de duração de no máximo 4 anos, e não haver condenação do crime, porque ela vai cessar com a sentença condenatória. E os requisitos subjetivos: natureza do crime tem que ser verificada, e os antecedentes, né, do sujeito lá tem que recomendar a aplicação do instituto, e ele não pode ser reincidente. Então, quanto a ele, também tem alguns requisitos. Esse ponto aqui é bem importante, vocês têm que saber a diferença da cassação para cessação da menagem. Então, ela vai ser cassada, né, um ato administrativo de punição, cassar. Se o sujeito se retirar do lugar para qual ela foi concedida, ou faltar sem justa causa a qualquer ato judicial que ele tenha sido intimado, né, para comparecer, então é uma punição, ele vai ser cassado, o indivíduo vai voltar para o cárcere, e ela pode, em algumas situações, cessar, que é acabar. Então, a cessação vai ser com a sentença condenatória, ainda que não tenha transitado em julgado. Tá? Importante. E a detração. Pode ter detração, né, que é aquele desconto da pena provisória, depois lá em eventual condenação definitiva, pode ter esse abatimento, pode ter, salvo se a homenagem foi concedida em residência ou cidade. Então, para eu ter a detração, a homenagem tem que ter sido concedida lá em, por exemplo, num quartel, tá, num ambiente militar. Do contrário, não vou poder detrair ela. Então, sob esse instituto aqui é isso, a gente fecha a prisão e vai para a última parte aqui do processo penal militar, que são as provas. Esses 2 artigos aqui são interessantes, tá? Eles abrem lá o título das provas. Então, artigo 294.
A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, não está sujeita às restrições da lei civil. Então, a lei civil não interfere na prova da lei penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas. Então, por exemplo, questão de menoridade, de casamento, enfim, estado civil, aí pode ter limitação da lei civil, é isso que a lei está dizendo. E ainda é admissível, no termo dos termos do Código de Processo Penal Militar, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde, a segurança individual ou coletiva, ou que essas provas atentem contra a hierarquia ou disciplina militares. Então, vejo, mais uma vez, a gente está falando de hierarquia e disciplina. Não posso produzir provas que atentem contra a hierarquia e a disciplina militar. Tá? Então, é isso que a lei está falando. Sobre o interrogatório, eu tinha falado que eu ia conversar com vocês. Olha o que diz o artigo 302. O acusado será qualificado e interrogado num só ato, no lugar, dia e hora designados pelo juiz após o recebimento da denúncia e, se presente a instrução criminal ou preso, antes de ouvidas as testemunhas. Isso está previsto no código, tá, pessoal? Nessa disposição, só que isso aqui é dispositivo que foi declarado inconstitucional pelo STF, tá? Por quê? Porque isso aqui viola o princípio do contraditório e da própria paridade de armas. Eu não tenho como fazer um interrogatório antes de ouvir as testemunhas. O interrogatório tem que ser o último ato da instrução. Então, eu só vou ser interrogado quando todas as provas forem produzidas, até para saber se eu vou falar ou não. Posso permanecer em silêncio se eu quiser. Então, não se aplica isso aqui, tá? E o artigo 303, ele fala que o interrogatório será feito obrigatoriamente pelo juiz, não sendo nele permitida a intervenção de qualquer pessoa. Então, o juiz vai conduzir e ele vai fazer as perguntas. A gente tem um informativo bem recente, faz algumas semanas, do STJ, falando sobre isso aqui. Isso aqui se chama Sistema Presidencialista de Condução do Interrogatório, em que o juiz preside, ele conduz o interrogatório, e o STJ diz que ele é válido, que ele é aceito pela peculiaridade do âmbito militar. Então, não duvido que não caia alguma coisa nesse sentido, tá? Porque, embora seja letra de lei, acaba sendo uma jurisprudência. Então, se a banca quiser se aventurar um pouquinho sobre um aspecto do jurisprudencial e saber se o candidato está bem atualizado, ela pode ir nesse sentido aqui, né, do sistema presidencialista na condução do inquérito, que é do interrogatório, melhor dizendo, que é válido de acordo com o entendimento recente aí do nosso STJ. Avançando sobre as provas, nós temos a questão das perícias. Então, as perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no artigo 48. Lembrem lá que o Código de Processo Penal Comum fala em um perito, aqui está falando em dois, tá? Então diferença importante. E aí no 322 diz que se houver divergência entre os peritos, vão ser consignados no auto de exame as declarações e respostas de um e de outro, e aí vai ser nomeado um terceiro perito, tá? A autoridade pode nomear. E se esse terceiro divergir dos outros dois, a autoridade pode mandar fazer outro exame. Se todo mundo discordar, ninguém chegar a um consenso, o juiz pode mandar, não. Quer saber, então vou mandar fazer outro exame. O código permite essa peculiaridade aqui. Aqui o 331, ele fala que lá, marquei em vermelho para vocês, ó, no exame complementar, se ele tiver como objetivo analisar a sanidade física, vai ser feito decorrido prazo de 30 dias lá do fato, justamente para ver se a lesão pode ser grave, né, que deixou o sujeito 30 dias impossibilitado de realizar as suas ocupações habituais, pode ser enquadrado como uma lesão corporal grave, e a falta de exame complementar pode ser suprida pela prova testemunhal. Então, se o exame direto, exame de corpo de delito direto, os indícios sumiram pelo tempo, pode ser que tenham sumido, eu posso fazer o exame indireto, que aí se traduz pela prova testemunhal. O que eu não posso suprir aqui é pela confissão, tá? Mas pela prova testemunhal eu posso suprir tranquilamente. Em relação a outra prova, que são as testemunhas, que a testemunha é a pessoa desinteressada na causa, que vai depor sobre algo que seus sentidos perceberam, né, acerca da infração penal, elas têm alguns deveres, tá? Então, a regra é que todos vão depor, salvo quem está proibido, né, tem as pessoas que são proibidas em razão da sua profissão, da sua arte, do seu ofício, do seu ministério,
Então, lá o psiquiatra, o advogado, o padre, essas pessoas estão proibidas de depor. E algumas podem se recusar, que é a gente usa o mnemônico CAD, né, que é o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão. O legislador entende que o direito penal, aqui o processual, não pode interferir de forma tão violenta na família, de obrigar um filho a depor contra a própria mãe, por exemplo. Então, eles podem se recusar. Sob o dever de comparecimento, o código fala, né, que vai poder ter a possibilidade de condução coercitiva, só cuidem porque a gente tem um crime na nova lei de abuso de autoridade, que é decretar a condição coercitiva sem que tenha previamente a intimação, uma condição previamente, manifestamente descabida, tá? Mas caberia a condição coercitiva se fosse legal. Sob o dever de prestar compromisso e de dizer a verdade, as testemunhas não podem se calar nem negar o fato, elas não têm interesse na causa, como eu disse, elas têm que falar sobre algo que os seus sentidos presenciaram, só que nem todos prestam compromisso. Menores lá e pessoas com alguma deficiência mental não vão prestar compromisso. E o CAD, o código diz, se a prova não puder ser realizada de outro jeito que não ao estilo do CAD, eles podem ser chamados a prestar depoimento, mas eles não vão prestar compromisso. Então seria mais uma peculiaridade. E o dever de comunicar mudança de endereço também é um dever das testemunhas. Então, dentro de um ano que elas foram chamadas lá para participar do processo, se elas mudarem o endereço, elas têm que comunicar o juiz. E agora sim, indo para a reta final da parte do processo, nós vamos para a busca e apreensão, tá? Lembrando, busca e apreensão não é a mesma coisa, busca é uma coisa, apreensão é outra. Então, busca é a medida desencadeada para que eu tente localizar determinada pessoa ou coisa, e a apreensão é a medida de constrição. Eu tiro algo da posse de alguém e coloco na posse do Estado. E a busca ela pode ser domiciliar ou pessoal. E a busca domiciliar, eu queria chamar a atenção para vocês, porque eu já vi cair bastante em prova, sobre o procedimento em determinados locais. Então, a busca ela pode ser num imóvel com morador presente, no imóvel com morador ausente, em casa desabitada. O código vai falar, vale uma leitura depois com calma, de cada um, o procedimento para cada um deles. Então, em casa presente, a pessoa que vai fazer a busca tem que chamar o morador, tem que ler o mandado, tem que fazer de forma que não moleste mais do que o indispensável as pessoas, e por aí vai. Com o morador ausente, tem uns procedimentos específicos, tentar localizar o morador, esperar se puder ser breve, se não puder ser breve, chamar lá um serralheiro ou outro profissional habilitado para tentar abrir sem causando o menor número de dano possível. E se for em casa desabitada, também tem um procedimento específico lá de tentar localizar o proprietário, né, se não for possível, chamar uma testemunha, um vizinho. Então tem cada um deles aqui tem a sua peculiaridade, eu chamo a atenção para vocês. E sobre a busca pessoal, é algo que eu venho falando bastante nas minhas aulas, eu acho que tem chance bem significativa de cair em prova, porque os tribunais superiores estão falando bastante disso, estão anulando um monte de investigação e de processo, porque a busca pessoal, a revista pessoal foi realizada sem o mandado de busca. É isso aí, pessoal, é verdade. Para a gente fazer uma busca pessoal, a regra é que eu preciso de ordem judicial, preciso de mandado de busca, apreensão, expedido previamente pelo juiz, assim como a busca domiciliar. Para eu fazer busca direto, sem a ordem judicial, é exceção. E aí eu tenho que preencher um dos 4 requisitos da lei, que são o quê? Se for no curso da busca domiciliar, então, quem pode mais, pode menos. Se eu já estou na busca domiciliar, eu vou fazer busca pessoal em quem estiver no imóvel. Quando o sujeito estiver com instrumentos ou produtos do crime, posso fazer a busca direta. Quando for no ato de captura do preso, se eu tenho lá uma ordem de prisão, obviamente eu vou fazer busca pessoal. E, por fim, o que traz mais polêmica é quando houver fundada suspeita de que o revistado traz consigo objetos ou papéis que constituam corpo de delito. E aí a polêmica é: o que é fundada suspeita? Fundada suspeita, o STJ diz que ela é baseada em critérios objetivos. Então, não é porque o indivíduo é assim ou é assado que eu vou realizar a abordagem dele em qualquer momento. Não, eu vou realizar a abordagem porque ele saiu de um ponto de venda de drogas, avistou a equipe policial, começou a caminhar mais rápido, atravessou a rua e dispensou um objeto no chão.
Isso é critério objetivo, que me dá fundada suspeita para realizar busca pessoal sem um mandado judicial. E eventual apreensão e prisão vai ser lícita. Então, esse negócio da fundada suspeita, eu acho que é algo que tem bastante chance de cair em prova pelo tanto que os tribunais ultimamente vêm falando. Tá? Então, eu acho que a gente fecha aqui, a gente fecha a parte processual penal militar. É claro, né, pessoal, é muito difícil essa tarefa de fazer uma revisão final, porque é um mundo de conteúdo e o professor tem que tentar filtrar aquilo que mais tem chance de cair. Então, na minha opinião, são esses pontos aqui do processo penal militar. Se vocês não têm nenhuma dúvida aqui do processo penal militar, a gente faz um intervalinho aí de uns 10 minutos, vai, toma uma água, toma um café, toma um mate, enfim, e volta aqui para a segunda parte, que é o direito penal militar. Pode ser? Se estiverem de acordo aí, o que vocês acham? Pode ser? Então tá. 10 minutinhos aí, agora vai ser 21h10, então a gente volta para a segunda parte do processo penal militar. Então tá. Guardo vocês aí.